Olá, me chamo João Lucas e vou estar apresentando algumas ações trabalhadas no projeto de título Utilização de um modelo computacional de exposição para avaliar a distribuição de idosos em trabalhadores de medicina nuclear no momento da administração endovenosa. Esse trabalho tem o intuito de fazer ajustes finais no fantoma Martin FWR de maneira adicional órgãos e estruturas de interesse a partir de outro fantoma, o mashup, a saber, a parte trabecular esponjosa de alguns ossos longos e planos, corrigir possíveis imperfeições, fazer a troca dos IDs para igualar ao do Martin FWR ao do mashup. A partir de dosímetros, pode-se fazer análise dosimétrica em vivo para acompanhamento da rotina dos indivíduos ocupacionalmente expostos e consequente proteção. Contudo, esse método não pode ser bem utilizado para a maioria das pesquisas e situações de estudo por possuir limitações éticas. Essa exposição à radiação ionizante pelos indivíduos ocupacionalmente expostos, quando ocorre, não é proposital. Como fazer então uma análise dosimétrica em situações de risco a um organismo vivo? Estimar a dose absorvida em diferentes partes do corpo, inclusive estruturas internas, e controlar variáveis como diferentes níveis de exposição em diferentes cenários. Os modelos físicos de exposições e computacionais de exposição são utilizados com esse propósito. O grupo de dosimetria numérica utiliza modelos computacionais de exposição para efetuar diferentes pesquisas concernentes ao tema. Esses modelos são constituídos de um fantoma virtual que simula o indivíduo exposto, um algoritmo que reproduz a fonte de radiação e um código Monte Carlo que faz o transporte e interação da radiação com a matéria. Os fantomas podem ser divididos em matemáticos, tomográficos e BREP, Boundary Representation. Os fantomas BREP são feitos por técnicas de computação gráfica. É o formato mais recente. São construídos a partir de modelagem 3D da superfície de órgãos. Permite mais realismo e possibilidades de modificação. O fantoma BREP pode ser híbrido e modelado junto a imagens médicas, ou ainda com auxílio de dados da literatura, como atlas de anatomia humana. Esse trabalho tem como objetivo a modificação de um fantoma virtual BREP para estudos dosimétricos em que simulem um indivíduo ocupacionalmente exposto da medicina nuclear em sua condição no momento em que injeta o radiofármaco no paciente, no momento que se encontra mais exposto à radiação ionizante. Em relação à metodologia, temos o arquivo do fantoma FWR, que temos em 3 formatos: o OBJ, o TXT e o SGI. O arquivo OBJ nada mais é do que o arquivo modelado do fantoma 3D, de malha 3D, e o arquivo TXT seria um arquivo intermediário de conversão, onde o DIP, que é o software utilizado pelo grupo de dosimetria numérica, faria essa conversão do OBJ para o TXT e depois do TXT para o SGI. No entanto, a nova versão do DIP já pulou esse passo e não precisa mais do arquivo TXT. Já é feita a conversão direta do OBJ para o SGI. O SGI nada mais é do que o arquivo de voxels do fantoma. Os voxels nada mais são do que os pixels tridimensionalizados, ou seja, dado o volume ao fantoma. O fantoma, quando no formato OBJ, o formato de modelagem 3D, ele é uma casca oca por dentro. São apenas faces. A voxelização dá volume a essas faces. O fantoma é formado por ossos, tecido adiposo e musculatura, órgãos do sistema nervoso, sistema urinário e reprodutor, sistema endócrino, sistema linfático, sistema cardiovascular e sistema digestório. Os voxels possuem 0,12 cm de área extra e o fantoma possui altura de 164 cm. Esse número de fatias, 1367, no eixo Z, que é a altura, é dado exatamente multiplicando a altura pelo tamanho dos voxels. O software DIP, que é o software de uso do grupo de dosimetria numérica, ele tem diversas funcionalidades e das que eu conheço existe a voxelização, a conversão do arquivo, a edição e a produção de dados a partir desse arquivo. Nesse trabalho foi utilizado a obtenção da localização dos arquivos e sua dimensão através do paralelepípedo de referência, que é um paralelepípedo que identifica o endereço e a localização do ID em questão. No caso, você tem um órgão e envolve ele ficticiamente com um paralelepípedo, e dessa forma você vai ter uma localização daquele paralelepípedo, e essa localização vai ser o identificador particular desse órgão, desse ID em questão. A transferência e divisão de órgãos através da opção nativa do DIP e o corte e união de estruturas.
Aqui mostro o caminho para fazer a identificação desse fantoma, desse paralelepípedo de identificação, que faz a localização e a dimensão de uma estrutura. Nesse caso aqui o exemplo foi a estrutura do crânio. E esses valores são utilizados em outras ferramentas e outras funções dentro do D. Esse caminho é o caminho utilizado com o objetivo de fazer a adição de um órgão de um fantoma para o outro. Essa etapa ficou inconcluída, não consegui dar continuidade, pois ficou com alguns erros, alguns problemas. Entre eles, se identifica o tamanho do fantoma que possibilitou isso, pois ele é bem maior do que o normal, por causa exatamente desse formato do fantoma, desse posicionamento dele. Explicando com os dados da planilha, podemos ver essas colunas falando do número de voxels e número do volume do Martin FWR e do Martin, respectivamente, e podemos ver aqui os dados na linha 110 e 111 falando de soma sem void e soma com void. O que é o void? O void nada mais é do que uma estrutura também, um ID em particular do fantoma, que vai representar toda essa parte conada do fantoma, conada por assim dizer em relação ao indivíduo, mas na verdade ele vai estar sendo contado também como estrutura. Então toda essa parte em branco não é apenas um fundo vazio, ele envolve todo o fantoma e também tem um peso, também são voxels. Então o fantoma Martin, por ter esse posicionamento alongado, com o braço esticado para frente, com o corpo inclinado para frente, acaba fazendo com que haja uma duplicação nesse eixo de distância do braço, e faz com que ocupe o espaço dobrado do que deveria ser. Dá para ver até exatamente esse valor relacionado ao valor dobrado quando vemos aqui na linha 113. Temos o percentual de soma, da soma, que dá o percentual em cima do valor da soma de todos os voxels sem void com void, ou seja, o valor sem o void, se desconsiderássemos o void e pegássemos só a parte interna, que é o fantoma propriamente dito, ele seria 1/10 de todo o tamanho, de todo o espaço que está sendo utilizado. Ou seja, ele cresce 10 vezes em termos de tamanho e peso, apenas por causa desse void envolvendo ele. E 2 vezes em relação ao fantoma original, que é só seguir a linha na horizontal. Vamos ter os dados do porcentagem de soma do Martin e do Martin FWR. Aqui visualizamos os dois fantomas, à esquerda o Martin FWR e à direita o Martin. Essa é a visão 2D, como se fosse uma tomografia computadorizada, mostrando o corte no plano cortical. Aqui a visualização dos dois fantomas 3D já voxelizados, vendo toda a estrutura externa deles. Temos os dados abaixo, identificando a dimensão dos fantomas, dado exatamente com uma ferramenta anteriormente já mostrada, e esse posicionamento dá para perceber exatamente o que foi falado sobre a questão dos voxels do void. Aqui mostrando como é feito o corte de uma parte do fantoma. Essa parte seria aqui o crânio. Esse formato engraçado de boné é por causa do formato do posicionamento do Martin FWR, que está inclinado para frente. Essa é a opção de troca de IDs. Ela é bem direta e intuitiva. Essa opção corta o fantoma, retornando o percentual solicitado de osso trabecular. E essa opção pode ser utilizada para criar uma pele em torno do fantoma. Ela cria uma camada de voxels em volta de uma estrutura. Essa camada fica em volta da parte externa e interna, mas utilizando o caminho abaixo pode ser excluído a parte interna. Nesse trabalho foram mostradas algumas etapas e resultados obtidos. Apesar de não ter conseguido fazer a edição do órgão como esperado, foi demonstrado outras funções, entre elas a troca de IDs dentro do plano estabelecido. O trabalho está em progressão, o software DP foi atualizado e o Martin está sendo reconstruído no Blender. Com a finalização e os finais do Martin FWR, será feita as etapas necessárias para o acoplamento ao código Monte Carlo e posterior análise dosimétrica no cenário proposto. Muito obrigado.